Começa a era Thiago Carpini no São Paulo Futebol Clube. Para o São Paulino, que a temporada de 2024 tinha áreas que não ia ser muito bem, pelo menos não ia começar muito bem, com aquele temor. Perdemos Dorival Júnior para a seleção brasileira. Começa Thiago Carpini, uma vitória simples, segura, efetiva, com algum susto, sim, com alguma falha, sim, mas foi uma vitória categórica, né? Que presenteou todo o torcedor que foi ao Morumbi, debaixo de chuva, tudo, compareceu, apoiou o São Paulo, mas o São Paulo começa bem, já focando no que? Começo de fevereiro teremos Palmeiras e São Paulo em BH na Supercopa do Brasil. O meu intuito de fazer esse vídeo e os próximos vídeos, a minha intenção é fazer um total de 8 vídeos, que seriam os pós-jogos, as partidas do São Paulo e os 4 próximos jogos do Palmeiras, né? E isso vai ter clássico, vai ter Palmeiras e Santos de um lado, vai ter Corinthians e São Paulo do outro. E eu vou comentar o passo a passo de São Paulo, o passo a passo de Palmeiras até chegar dia 4 de fevereiro. Vai cair num domingo, né? E que os dois, tanto São Paulo como Palmeiras, irão se enfrentar. Então minha ideia é fazer isso. O tal que eu marquei, o hashtag de olho na Supercopa, seria baseado nisso. O caminhar de São Paulo e o caminhar de Palmeiras até chegar a Belo Horizonte. O que produziu São Paulo, o que produziu Palmeiras, até ambos se encontrarem. E esse começo de trabalho de Carpini também tem muito disso também. Tem o foco de poder vir a ganhar o primeiro título logo de cara contra um grande rival, que é o Palmeiras. Pode-se dizer que já tem as desculpas já prontas. Perder Supercopa do Brasil é um título de pré-temporada, mas vai lá e perde para um grande rival. Você vai dar munição pro rival ficar com brincadeirinhas com você. Não é legal. E no final do ano, se você ganha mais títulos, você pode até dizer: ó, eu conquistei uma tríplice coroa. Você conta estadual, você conta uma Libertadores, você conta um brasileiro, você conta uma Supercopa do Brasil. Quanto mais taça levantada, mal não faz. Então tem todo esse negócio. Se você perder, fala que não vale nada. Se ganhar, fala: ganhei de um grande rival. Então é isso também. Então começa-se a saga de vídeos. 4 vídeos para o São Paulo, 4 vídeos para o Palmeiras. E, como eu tinha citado, começa-se sim a era Carpini com uma importante vitória. Sim, São Paulo que dá para dividir em 2 pontos para a gente poder citar o lado bom e o lado ruim do São Paulo. Se bem que o lado bom se sobrepôs do que o ponto, a falha São Paulina, né? Que fica até meio injusto citar pontos bons, pontos ruins. No começo de temporada, o primeiro jogo oficial, né? O jogo válido, né? Valendo 3 pontos, tudo, com torcida, o adversário, o uniforme, todo mundo estando em campo. E porque tem aquela brincadeira que o pessoal fala: o pessoal tá voltando de férias, ainda tá suando a cachaça do Ano Novo, do Natal. Então tem isso também. Então é de procurar ver eu tentar explicar o que eu vi do jogo do São Paulo, né? Os meus olhos, não de analista de futebol, que isso nem eu sou, mas de torcedor. É óbvio que eu, palmeirense, fui assistir o jogo do São Paulo, torci contra, mas eu também tentar tirar um pouco do clubismo e ver o que o São Paulo de bom produziu. E sim, o São Paulo, no primeiro jogo, mesmo contra um adversário limitado e fraco, aguerrido, com vontade, mas o São Paulo se superou. São Paulo teve uma boa postura em campo, teve calma, serenidade, fez o gol, tomou um gol também, mas o São Paulo se portou bem. Então isso aí a gente pode falar do São Paulo. O São Paulo se portou bem, mesmo com um placar a favor, tomando o empate. Uma coisa que até analisando a atitude do São Paulo, me deixou até certo ponto surpreso. O São Paulo não ficou nervoso. Não sei se isso já é algum ponto, já é um resquício, algum vestígio já do trabalho do Carpini. O time não se enervou. Isso também já tinha na época do Dorival. Os outros técnicos, com o Rogério Ceni, São Paulo tomava gol, entrava em parafuso.
Desde do que já se passou com Dorival e agora esse jogo com Carpini, um São Paulo tranquilo, sabendo o que poderia, também sabendo de suas limitações, que existem ainda, né? São Paulo é campeão de Copa do Brasil, ganhou categoricamente do Flamengo, já tendo eliminado um Corinthians e um Palmeiras, mas o São Paulo existe limitações, mas se sobrepôs a garra e a vontade e se fez campeão. Por isso que agora vai disputar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, porque é campeão de Copa do Brasil. Então, os pontos positivos que eu posso citar do São Paulo que eu percebi foi a imposição ofensiva, a postura ofensiva do São Paulo, dita por quem? Luciano, Wellington Rato, Lucas Moura e Calleri. Desses dois, o Wellington Rato e Calleri, eu achei que eles ficaram muito sumidos, não apareceram, só que aí nisso se sobrepôs a categoria, a vontade, a disposição e a imposição de Luciano e Lucas Moura. Gostei muito dos dois. E Luciano tem várias ressalvas, que é o tal do jogador que ele não sabe respeitar a linha da vontade e a raça, que isso é muito benéfico para o tal do passar do ponto. E o passar do ponto muitas vezes prejudica a equipe do São Paulo. Tal qual dá para se lembrar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo que já vinha de eliminar o Palmeiras em Itaquera. O Corinthians já tinha feito o gol. O São Paulo vai lá e empata. Luciano teve a ideia de gênio com J de jumento, não com G. Ele vai lá, afronta a torcida do Corinthians, dá uma solada na bandeirinha do Corinthians e fica lá encarando a torcida. Muitos São Paulinos adoraram, meu Deus, esse é São Paulino de verdade, esse me representou. Eu achei isso um idiota, né? Vai fazer o São Paulo ganhar, tanto que o São Paulo não ganhou esse jogo, né? Teve o jogo da volta, nisso o Luciano, acho que ele tomou cartão, ele ficou suspenso pro jogo da volta, né? Então, gênio, né? Então, intelijegue. Ele foi lá e ficou suspenso no jogo de volta, só que aí foi o grande trunfo do São Paulo. Ele, num jogo decisivo, com a carga emocional tão grande, ele não jogou o jogo da volta, ficou suspenso. Aí nisso o Lucas Moura apareceu e todo mundo conhece o final da história. Atropelou o Corinthians, foi pra final e com o Luciano no banco, aparecendo só durante a partida. O São Paulo é campeão de Copa do Brasil. Mas Luciano fez de tudo para poder atrapalhar o São Paulo. Já contra o Santo André, não. Jogou com vontade, levou o cartãozinho dele amarelo, né? Tal qual Abel Ferreira sempre toma, tal qual Fagner sempre toma. Luciano também sempre toma. Ele joga bem, é voluntarioso, é com vontade, é raçudo, mas toma cartões bestas, né? Mas ele foi impositivo, pelo lado bom e pelo lado ruim. Mas esse é Luciano. E Lucas Moura também é o tal do toca fácil na bola. Mesmo com um gramado carregado, né? Um gramado não ruim, tava pesado, porque a bola até que rolando bem, mas você viu que o jogo tava meio picado, lento. Até com os lances, até um pouco além da conta, né? Um pouco de lances ríspidos, tem um certo grau de exagero na virilidade, né, dos lances, mas o São Paulo se impôs bem, com uma presença muito bem ofensiva de Luciano e Lucas Moura, e não de Wellington Rato e Jonathan Calleri. Esses são pontos positivos. O gol do São Paulo, é óbvio que tudo se desenhou porque logo de início, com um minuto e pouco, 1 minuto e meio, pênalti pro São Paulo. Lucas Moura vai lá, bate, gol pro São Paulo. E toda a partida, quando você já começa já com 1-0, contra um adversário fraco que veio para jogar fechadinho, quando você faz 1-0, muita coisa se clareia, muita coisa melhora para você. Então o São Paulo começou a jogar tranquilo, mas houve-se a falha. O São Paulo falha e toma um gol que... eu tô falando agora nas partes fortes. Das partes boas, as fortes do São Paulo, mas as partes fracas e a falha do São Paulo, eu vou falar até um pouco pra frente. A falha do São Paulo, o gol do São Paulo tomou, não poderia tomar. O São Paulo tomou esse gol do Santo André, mas continuou com a mesma serenidade, a mesma pegada, a mesma tranquilidade, conseguiu fazer o segundo, fazer o terceiro. O segundo, com a assistência de Lucas Moura, Luciano faz com um chutaço muito forte. Houve um pouquinho de falha do goleiro também, do Santo André, que a bola passou nas mãos dele. Não foi pior do que a falha no terceiro gol, da cabeçada de longe de Diego Costa, fez o terceiro do São Paulo e aí já matou o jogo.
Aí já matou com colaboração total e iminente do goleiro do Santo André, né? Já se resolveu. Eu não acreditei que o Santo André ia pra frente ofender e eu também não achei que o São Paulo ia se expor tanto assim. Tanto que o segundo tempo foi chato, modorrento de assistir, mas o que deu de aproveitar no São Paulo em primeiro tempo foi o quê? A parte ofensiva com o Wellington, Luciano, Lucas Moura e Caleri foi a postura, o preenchimento de espaço e jogando bem. Os pontos fracos do São Paulo, ou o ponto fraco do São Paulo, que a gente pode citar, foi a falha, até certo ponto, bizonha no gol do Santo André. Foi a única jogada do Santo André, né? Equipe limitada do ABC Paulista, até bem postada, né? Tentando, sei lá, o São Paulo tranquilo, só tocando bola, e eles mordendo o São Paulo. Não sei se precisava tanto, logo de início já fazer isso, tanto que tava tanta impetuosidade que acabou acontecendo um pênalti logo de início, mas é uma equipe que tem vontade, se esbarra na sua própria limitação técnica. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu tomar um gol, tava 1-0, tomou 1-1 que poderia, se fosse nos tempos de Rogério Ceni, o time poderia entrar em parafuso, mas tanto o time do Dorival, como já entrando agora o time de Thiago Carpini, o São Paulo continuou tranquilo, tomou o gol que não deveria tomar, né? Quando eu citei de forma até certo ponto grotesca, porque acho que era o setor de campo do. Era do Wellington, era na ponta esquerda do São Paulo, né? Da direita do Santo André, cruzou a bola na área com uma certa tranquilidade. A bola atravessa toda a área e ele sozinho, no meio de Diego Costa e Alan Franco, cabeceia. Eu acho, teve um pouquinho também de falha do Rafael, diz que ele estava mal posicionado, ele foi muito para um canto, quando ele foi pular, pulou lento, com bracinho de jacaré, bracinho curto, e não conseguiu pegar a cabeçada de Cléo Silva, e nisso empatou o jogo. Mas aí voltando, eu falei da parte ruim do São Paulo, agora tomou esse gol grotesco que não poderia tomar, mas tomou, voltando para a parte boa do São Paulo. O São Paulo tomou o gol, mas calma, tranquilo, nós vamos virar esse jogo, e virou. E fez o segundo, e fez o terceiro, com a mesma calma como que fez o primeiro. Começando em cima, se impondo e mordendo, se sobrepondo até a fragilidade do Santo André, né? Como eu já citei, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Pegou um adversário fraco e venceu dentro de casa. Ponto. Não tem muito o que dizer fora isso. Então, voltando agora um pouquinho também para a falha defensiva, que eu fui para ofensiva, eu vim para defensiva, voltei para ofensiva, agora voltei de novo para a defensiva. A falha defensiva, o que eu achei errado foi a falha em si, de deixar o Cléo Silva cabecear sozinho, e a indecisão, quem é que pega quem? Acabou ninguém pegando ninguém e deixando o jogador livre. Eu falei da linha de frente do São Paulo, né? Mas tem a linha, os 4 jogadores de trás. Teve o Alisson e o Pablo Maia na frente, que eles não comprometeram. Até apareceram bem na frente, por causa da liberdade que teve do jogador do Santo André, após os 3 gols. Mas Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Wellington se postaram de certa forma até bem, mas quando eles foram veementemente ofendidos, eles abriram bico, né? Eu fico pensando, já sempre fazendo um canal, um link para Supercopa do Brasil. Essa falha bizonha, se acontece com o Palmeiras, se repetidas vezes, que o Palmeiras obviamente vai jogar mais que o Santo André, né? Quanto à qualidade. Se o Palmeiras ficar ofendendo mais e o São Paulo ficou com essa passividade toda, quantos gols o São Paulo tomaria? Será que seria 5 de novo, igual no Brasileirão? Será que seria 2 igual no primeiro turno? Então, é um ponto que, tipo, o São Paulo tem que ficar feliz porque ganhou 3-1, 3 pontos na tabela, liderança da chave, tudo bem. Mas tem que abrir o olho para essas falhas, né? Não porque muita gente quando ganha esquece, joga a sujeira para debaixo do tapete e esquece os erros, ou o erro, né? Grotesco que aconteceu e quase poderia prejudicar a campanha do São Paulo. Essa jornada do São Paulo contra o Santo André foi 3-1, mas o gol do Santo André ficou no 1-1 e, sei lá, poderia, com campo com a chuva, campo pesado, tudo, beneficiando o time do Santo André, que é mais limitado tecnicamente, mas a sorte sorriu pro São Paulo, a sorte é competência, o São Paulo foi lá, fez o segundo, fez o terceiro e liquidou a fatura. Mas é nesses pontos, falha defensiva e indecisão, quem pega quem, ninguém pegou ninguém, e o São Paulo tomou um empate. Mas voltando para a parte ofensiva, imposição ofensiva, calma e controle de bola fez o São Paulo poder vencer.
Eu não sei até que ponto isso já podemos colocar na conta de Thiago Carpini, tanto a falha como esse controle de bola em posição ofensiva, porque isso também já se apresentava com o Dorival. A zaga do Dorival, muitas vezes quando não tinha Arboleda ou quando não tinha Beraldo, o São Paulo dava uma dessas, perdia pontos bestas, que nem a falha do São Paulo no gol do Santo André me lembrou muito o São Paulo após o título contra o Flamengo, que o São Paulo tirou o pé legal. O São Paulo não sabe o que eu tô falando. Foi campeão com raça e superação, ganhando de Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. Foi campeão, o time largou. Mas, nossa, ficou uma nhaca. O São Paulo não xingar, porque, porra, não vamos xingar os caras. Os caras foram campeão de uma Copa do Brasil, né? O tamanho de uma Copa do Brasil. Então, muita coisa se passou sem reclamar. Mas eu vendo, sendo um torcedor do Palmeiras, vendo o jogo do São Paulo, eram atuações defensivas bizonhas do São Paulo. E aconteceu isso contra o Santo André. Quantas vezes poderá acontecer contra o Palmeiras? O Palmeiras teria piedade desses erros? Será? Que o Santo André só teve uma chance. E o São Paulo tomou o gol. Quantos o Palmeiras poderia criar? E quantos o São Paulo levaria? Tudo isso aí é tudo suposição, né? O São Paulo pode chegar e ganhar de 1-0 ou tomar 5-0 de novo. Não se sabe, é só suposições. E isso fez o São Paulo vencedor, sim. Então, colocando os pontos fortes e os pontos fracos, muito desse pontapé inicial da era Carpini, muitas vezes a gente pode dizer que não é o jeito Carpini de jogar, mas tem muitos resquícios do Dorival ainda, que até poder ganhar a cara, o jeito do Carpini de ser e treinar, isso vai demorar. O que eu vi de Carpini nesse São Paulo foi o que? Me fez lembrar as finais do Campeonato Paulista do ano passado, Palmeiras e Água Santa. O Palmeiras perde o primeiro jogo, também meio que com cabeças pensando na final e pensando no começo da Libertadores. O Palmeiras perde o primeiro jogo, aí entrou aquele clima. Será que o Palmeiras vai perder pro Água Santa? No jogo da volta, foi uma goleada, foi 4-0, que ninguém viu, não vira a cor da bola. Foi uma chuva de gols, um futebol impositivo, um atropelo do Palmeiras, né? É óbvio que agora, trazendo para agora o jogo São Paulo e Santo André, não houve um atropelo do São Paulo, não houve um atropelo do Santo André, mas o São Paulo falhou. E o que eu vi de parecido com Água Santa de Carpini e São Paulo de Carpini? Eu vou dizer só semelhança, sem querer comparar, mas já comparando. Tanto o Água Santa do Carpini como o São Paulo do Carpini se postam bem ofensivamente, ocupam bem, eu vendo, né? O São Paulo se posta bem ofensivamente, mas tanto o Água Santa do Carpini do ano passado e o São Paulo de agora é um time que marca, é o tal do marca fofo, bate devagar, não marca, não pressiona, não chega junto. Tanto que a gente até se admira e até reclama um pouco. Pô, o Luciano chega pesado demais, ele bate. É porque o São Paulo chega tão mole nas divididas, o São Paulo marca tão longe, sem pegada, que o Luciano chegando mais junto. Ô, Luciano, vai devagar, Luciano. Mas é uma chegada até dita normal do Luciano. É porque o São Paulo com o Carpini, o jeito Carpini de ser, até um pouco também do Dorival de ser, não é aquele cara brigador e batalhador. É um cara mais clássico do futebol, entre aspas, até com muitas aspas, muito bem jogado. Então, essa é a falha do Carpini, tanto com Água Santa como com São Paulo. Obviamente que o sarrafo agora dele aumenta, porque agora ele não tá mais em Água Santa, ele não tá mais em Juventude, ele tá no São Paulo Futebol Clube. As vitórias serão mais festejadas e as derrotas serão muito mais cobradas, né? Esse é o ponto a se dizer. Então eu vi essas parecidas, eu vi essas semelhanças entre Água Santa de Carpini e São Paulo de Carpini. É até um pouco precipitado querer dizer algo mais a fundo de São Paulo de Carpini, que é muito pouco ainda. É muito do São Paulo de Dorival que estamos vendo, né? Mas eu tentei ver pelo menos uma pequena semelhança daquele Água Santa que se portou bem contra o Palmeiras, mas tinha uma defesa muito espaçada e frágil, como essa defesa espaçada e frágil do São Paulo, mas com ataque muito bem encorpado, mesmo não tendo Caleri e Wellington Rato atuando bem, mas tendo Luciano e Lucas Moura
comendo a bola e fazendo por onde o São Paulo sair vencedor. Então esse foi o meu parecer. O São Paulo sai vencedor, né? Cumpriu a obrigação, venceu em casa, venceu bem, categoricamente, e com imposição, né? Então, com Lucas Moura, Luciano e Diego Costa, fez os gols do São Paulo. O gol do Santo André foi de Cléo Silva, né? A cabeçada bonita de longe, mas com um pouco de falha, mau posicionamento, ao meu ver, do goleiro Rafael. Mas eu acredito sim que o São Paulo fez por bem. É o comecinho do trabalho, até já pensando em fevereiro pegar o Palmeiras, né? Algo foi plantado, né? Terão mais 3 jogos pela frente, para depois chegar no jogo seguinte, que é o que vale taça, da Supercopa do Brasil. Então, agora dando uma de João Canabrava, o tal do fecha a conta e passa a régua, já indo pra reta final do vídeo. Agora é o tal do seja bem-vindo, Carpini. Agora vocês foi apresentado à torcida do São Paulo, né? Treinando o time em jogo oficial, não em jogo treino. O São Paulo é isso, né? O São Paulo é cobrança. O São Paulo não é Água Santa. O São Paulo não é Juventude. O São Paulo é São Paulo. Como eu citei, as vitórias serão muito bem comemoradas. Então curta bastante essa vitória, Carpini. E as derrotas serão muito cobradas. A cobrança que você nunca teve no Água Santa, a cobrança que você nunca teve no Juventude, você terá no São Paulo, por resultados. Uma Supercopa do Brasil não vale nada, o título em si, mas vai perder para um Palmeiras. Ouse tomar um 5 do Palmeiras, como o São Paulo tomou com Dorival Júnior. Ouse lá, tomar um 5 e não ver a cor da bola. Será que vão ficar? Não, porque ele tá começando agora, não vamos falar. Não, mas experimenta. Então por isso que eu falo, Supercopa do Brasil não vale nada, dependendo de quem você pega. Pro palmeirense valeu muito, porque o palmeirense já ganhou do Flamengo e já perdeu pro Flamengo Supercopa do Brasil também. Então tem isso também. Não é muito o título em si, que não vale praticamente nada, ou nada. Mas quem você enfrenta, quem você vence. Então esse é o ponto, torcedor São Paulino. Então foi plantado algo, o São Paulo venceu. Convenceu? Acho mais o resultado do que a apresentação, né? Mediante ao frágil adversário que foi. Portanto, então seja bem-vindo, Thiago Carpini. Isso é São Paulo. Agora as cobranças virão. Então aproveite e curta a vitória. Fevereiro, Supercopa do Brasil, tá logo ali.